Bom dia para todas, bom dia para todos. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo esse honroso convite que o IEPREV fez para que eu pudesse apresentar juntamente aos outros expositores. Tive a oportunidade de ver a fala do ministro Douglas, da professora Volha, aprendi muitíssimo com ambos e eu só queria fazer uma consideração inicial em relação ao professor Yuri, ao professor Fabrício, falar da excelência do curso da IEPREV, e aqui também queria fazer o convite a todos e todas para participarem dessa pós-graduação, que sem dúvidas vai viabilizar para vocês um conhecimento muito consistente acerca das temáticas tratadas. Mas eu queria fazer uma consideração, que eu fiquei #chateado, porque ninguém fez alusão à minha juventude, como fizeram com a professora Volha. E quando a gente começa na profissão, normalmente a gente gosta de ser louvado pelos nossos feitos acadêmicos, ou nossos feitos, no meu caso, na advocacia, mas eu já cheguei numa fase que, quando a pessoa quer me agradar, ela tem que falar que eu sou jovem. Ninguém falou nada disso. Ô, professor Jerry. E como dizia o Cazuza, mentiras sinceras me interessam, entendeu? Então, mesmo que fosse mentira, eles deveriam ter falado, mas agora também não vale mais. Não, professor Jerry, mas só... Yuri, entendeu? Mas é uma brincadeira. Professor Jerry, temos aqui mensagens no chat. Professor Jerry, coloca aqui, pessoal, no chat. Professor Jerry, o Tom Cruise da advocacia. Aí, ó, já comecei a ficar mais feliz aí, ó, porque aí as pessoas mentem, mas é o que eu digo. Mais uma vez eu uso a frase de Cazuza: mentiras sinceras me interessam. Brincadeiras à parte, é uma alegria estar aqui com todos vocês aqui nesse sábado, poder conversar um pouquinho com vocês. Na verdade, é uma grande bondade do professor Yuri e do professor Fabrício. Eu sou mais um aprendiz nessa temática da tecnologia, da inteligência artificial, e eu queria apresentar para vocês algumas questões iniciais para que nós possamos, em alguma medida, discutir uma tendência que me parece ineliminável para o trato da advocacia, mas isso, obviamente, também se aplica à magistratura, e a magistratura brasileira se destaca. Ontem mesmo eu estava num evento no Supremo Tribunal Federal, num webinário internacional que foi organizado pelo ministro Fux, e que honrosamente tive a oportunidade de ser convidado, que estavam ali, inclusive, discutindo. Inclusive, o evento foi finalizado pelo professor Richard Susskind, que é uma das principais autoridades do tema no mundo, e mostra, inclusive, ao longo de todo o webinário, que está, inclusive, disponível aí no YouTube, se mostrava o fato de que o judiciário brasileiro vem se destacando, inclusive, no que tange ao emprego das tecnologias. Mas, percebam, nós precisamos começar a discutir um grande fenômeno, que é a chamada virada tecnológica do direito processual. Percebam que no campo do direito, em geral, e na advocacia, de modo específico, nós estamos vivenciando uma nova era. E uma era na qual a tecnologia ela deixa de cumprir um papel tão somente instrumental, que ordinariamente nós estamos acostumados a ela, ou seja, o emprego dos computadores e etc., etc., e nós começamos a nos valer de uma série de tecnologias, entre elas a inteligência artificial, que eu vou explicar no curso da minha fala, que vão, na verdade, promover uma verdadeira revolução do nosso próprio modo de atuação. Em verdade, as tecnologias elas estão mudando o nosso próprio modo de promover a interação. Percebam que muitos de nós mantemos um contato cotidiano e ao longo do dia, inúmeras vezes, com as chamadas redes sociais. E todas as pessoas, ou muitas, pensam ainda que as redes sociais são ambientes de interação social, no qual as pessoas podem buscar informação. Mas, na verdade, cada um dos perfis da rede social trabalha com um filtro de bolha, no qual ali você tem predominantemente 80%, 90% de informações e de acesso a imagens, a notícias, que, na verdade, confirmam as suas pré-compreensões. Porque desde a década de 70 se percebeu que nós, humanos, nós somos seres enviesados, ou seja, nosso horizonte de
racionalidade ao tomar decisões, desde que acordamos até quando nos deitamos, não é tão racional assim. Pelo contrário, ele sofre de uma série de erros de pensamento, que a gente chama de vieses cognitivos, que, na verdade, são essas deturpações, e uma delas é o chamado viés de confirmação, no qual, predominantemente, nós gostamos de informações que confirmam as nossas pré-compreensões. E a partir desse viés, muitas vezes, as redes sociais colocam ali um filtro no qual vai nos oferecer informações que confirmam daquilo que a gente gosta. Porque o objetivo das redes não é nos oferecer informações. O objetivo das redes é nos gerar engajamento para a captação de nossos dados, como inclusive tem um recente documentário do Netflix, O Dilema das Redes, lançado no último dia 9 de setembro, que é um hit, que mostrou de modo muito didático aquilo que as pessoas que já estudam tecnologia sabem há muito tempo. Ou seja, aquele ambiente das redes sociais, na verdade, é um ambiente no qual você está ali para ser bombardeado de dopamina, de prazer, a cada novo like, a cada novo comentário, compartilhamento, para que ali ele consiga captar mais dados, para que consigam vender produtos para nós, etc, etc. Ou seja, nós vivemos uma verdadeira revolução gráfica, como diz Lascelles e Garapon, mediante a qual, na verdade, o uso da tecnologia, ou esse ambiente de rede, é um ambiente no qual a gente fica mais em tribos do que propriamente numa perspectiva global, de conhecimento em face dos nossos próprios vieses, de modo que cada perfil de cada um de nós informa dados diferentes, ou imagens, notícias, que vão estar correlacionadas com as nossas orientações sexuais, políticas, econômicas, partidárias, etc, etc. Então, nós precisamos ter cuidado quando a gente começa a lidar com as tecnologias, porque elas mudam o nosso próprio modo de interação social. E no campo do processo, a situação não é diversa, porque nós começamos a sofrer no direito processual uma verdadeira refundação dos institutos do processo, uma nova propedêutica e, inclusive, como vou ter oportunidade de falar ao final da minha fala, novos, inclusive, modos de dimensionamento dos conflitos. Mas, para tanto, nós precisamos rapidamente passar por alguns aspectos. O primeiro deles é entender que a tecnologia no campo do direito e no campo do direito processual, para essa chamada virada tecnológica, percebam, na qual a tecnologia não é só instrumento, ela modifica as nossas próprias interações, ela passa em todas as etapas do emprego da tecnologia. Começando pela primeira etapa, ou as primeiras duas etapas, que são as etapas de digitalização ou virtualização e de automação das nossas atividades, que explicarei na sequência. A digitalização, todos nós vivenciamos de um modo muito claro ao longo dos últimos anos. No âmbito da Justiça do Trabalho, inclusive, nós chegamos ao ponto de que os processos em autos eletrônicos, eles, na verdade, representam, na atualidade, 100% dos processos. O que, inclusive, dá uma possibilidade no campo do direito do trabalho e da justiça do trabalho de que nós consigamos tratar os dados de um modo mais adequado. E percebam que, num primeiro momento, isso nos dá a falsa sensação de que nós estaríamos tão somente mudando de um processo em autos não eletrônicos, os processos em papel, para os autos eletrônicos, o que é uma inverdade, porque, na verdade, o próprio processo em autos eletrônicos, através das inúmeras plataformas que tendem a se unificar no PJE e através dessa agora criada plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, que inclusive é um grande projeto do ministro Fux, para que se promova uma consolidação completa das plataformas de processo eletrônico e evitar a Babel eletrônica que ainda vivenciamos, de inúmeras plataformas que, inclusive, não conversam entre si, e o objetivo é para a criação de um modelo amigável e interoperável, de modo que os sistemas conversem entre si de um modo tranquilo. Só que percebam que, desde essa etapa da digitalização, nós já sofremos modificações que permitem, dentro das próprias plataformas, eu conseguir otimizar as práticas. E percebam que em alguns lugares, como por exemplo na Finlândia, eles utilizaram os dados do processo eletrônico para, inclusive, fazer reformas legislativas. Porque eles começaram a verificar, durante o curso do processo, dos logs, ou seja, daquelas etapas tecnológicas que vão deixando verdadeiras impressões digitais do trâmite do processo, saber o que era importante, o que não era, e eles reduziram as fases lógicas do procedimento, de modo a torná-lo mais
sumarizado, mas sem haver perda de direitos fundamentais, como contraditório, ampla defesa e etc., para o sistema se tornar melhor, dentro de uma visão que eu advogo há bons anos, que é de se pensar em novos DSDs, ou novos designs de sistema de disputas, que vão pensar exatamente, modelar formas de dimensionamento de conflitos que permitam a atuação estratégica minha, como advogado, ou do juiz, ou de qualquer um, de modo a criar módulos processuais adequados para a resolução dos conflitos dos cidadãos de modo mais eficiente, de modo mais legítimo, de modo mais correto. Mas, insisto, a digitalização e virtualização não é só uma mudança de meio. E agora a pandemia deixa isso muito claro, porque nós precisamos, nesse ambiente de tela, começar a nos valer de novas técnicas, por exemplo, de técnicas de design, para a implementação do contraditório. Então, muito rapidamente, eu falo para vocês aqui da tendência, que agora virou uma moda também, era algo usado por muitos advogados, eu mesmo no escritório uso há muitos anos, mas algumas pessoas começaram a ganhar maior proeminência nesse uso do legal design, que nada mais é do uso de novos modos de comunicação, além da palavra escrita, que cotidianamente nós utilizamos em nossas petições, em nossas decisões, mas nós implementamos isso à tecnologia e ao direito, e esse uso desse design, e design aqui, percebam, design não no sentido de estética, mas no design no sentido de funcionalidade. Porque as pessoas normalmente, quando pensam em design, acham que estão falando de pegar, por exemplo, uma petição e torná-la mais bonitinha. Não tem nada, não há equívoco maior. Na verdade, você tem que pensar que nós, como advogados, nós vamos comunicar com o juiz, e, por exemplo, se eu vou fazer uma sustentação oral, em tela, através de uma videoconferência, ou através de um julgamento, mesmo, por exemplo, no plenário virtual do PV do Supremo Tribunal Federal, no qual nós gravamos, ou seja, julgamentos síncronos ou assíncronos, ou seja, nos quais a gente faz a sustentação oral perante o tribunal, faz uma audiência, ou então faz ou grava mesmo um despacho pelo distanciamento social, a gente tem que perceber que no ambiente de tela há uma perda da atenção da pessoa ao longo do tempo. Então, se você se valer de elementos de design, como em alguma medida eu estou usando aqui ao longo da minha exposição, você consegue, às vezes, tornar a sua exposição mais interessante. E você pode projetar um documento, uma linha do tempo, algo que vai tornar a sua fala muito mais objetiva e vai chamar a atenção do seu julgador ao longo da sua exposição, tornando o contraditório como influência e não surpresa, não algo teórico que está na Constituição, que está, por exemplo, no CPC, no artigo 10 do Código de Processo Civil, no artigo 7º, 9º, 933, uma série de dispositivos do CPC, você torna o contraditório como influência uma verdade, porque o juiz vai realmente levar em consideração seus argumentos, porque ele vai estar vendo ali os documentos enquanto você está falando. Não é simplesmente uma fala. E percebam que o ambiente de tela, você perde a pluridimensionalidade da presença física, que você pode da tribuna fazer, gesticular. Aqui não. Aqui você está numa tela que é fria. Então, se você não utilizar de elementos de design para auxiliar na advocacia, você pode perder. E percebam que você pode fazer isso numa gravação de um despacho, ou mesmo numa sustentação oral, na qual você coloca ali os elementos, numa petição, que você pode claramente colocar uma linha do tempo, e percebam, não precisa nem ser bonito, mas você consegue sintetizar uma linha de tempo de que você gastou, às vezes, 20 laudas, num gráfico singelo, que você faz uma síntese de fatos, que você apresenta para o seu decisor, de modo que ele consegue perceber todo o seu raciocínio através do legal design. E percebam, insisto, não se trata de beleza, se trata de funcionalidade no trato do legal design. Você também, no ambiente tecnológico desses processos em autos eletrônicos, se notabiliza a tendência pelo emprego de provas atípicas tecnológicas. Ou seja, a ideia da tipicidade da prova, que durante muito tempo nós acreditávamos que ela, na verdade, era uma exceção, que a gente principalmente teria que trabalhar com prova testemunhal, pericial, documental, etc. Na verdade, nós começamos no ambiente dos processos em ambiente tecnológico a nos valer cada vez mais de provas atípicas, como, por exemplo, o blockchain, que usa de uma possibilidade de você determinar que um determinado documento eletrônico ou de algum arquivo eletrônico ele não foi deturpado, adulterado digitalmente. Isso, existem plataformas, inclusive, de blockchain gratuitas, que você pode extrair dali um hash. O uso de logs para fazer
prova inclusive, provas negativas, e aí isso é muito interessante. Percebam, normalmente no processo civil, ou no direito processual penal, trabalhista, existe uma fala de que a prova negativa é probatio diabólica, que você não consegue fazer prova de que algo não ocorreu. No âmbito tecnológico, a prova negativa, às vezes, é mais fácil. Por exemplo, através dos logs aqui postos, que são essas etapas do processo, e que permitem, no âmbito do processo, eu minerar o processo para extrair, por exemplo, do processo em autos eletrônicos, que eu vou chamar aqui, grosso modo, como as pessoas tecnicamente nominam, processo eletrônico, que você pode verificar no curso do processo quais são os gargalos do processo para tratá-los, como já existem projetos, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, como o ELIS, para o trato das execuções fiscais, que eles mineraram as execuções fiscais para verificar quais eram os gargalos das execuções fiscais, estão automatizando, por exemplo, a análise de petição inicial no judiciário, a análise da certidão da dívida ativa da CDA, que inclusive permite a verificação se já ocorreu ou não prescrição e decadência automaticamente através de uma tecnologia de IA que a gente chama de árvore decisória, inclusive muito singela. Mas percebam, os logs me permitem fazer prova negativa, e eu dou sempre um exemplo muito didático. Se eu estou numa sala de alunos, eu estou lecionando na UFMG ou na PUC, onde sou professor, e ali eu quero fazer uma lista de presença nas minhas aulas remotas para ver se o aluno esteve ou não esteve. Não há coisa mais simples. Basta saber se o aluno logou o sistema. E eu ainda posso usar outros tipos de tecnologia para verificar se o aluno está assistindo efetivamente a aula ou se ele só logou. Ou seja, a prova negativa no âmbito tecnológico é uma prova que tende a se tornar muito fácil, mais fácil do que a prova positiva de que algo ocorreu. Mas eu posso me valer de outras provas tecnológicas. E aqui eu apresento para vocês o Wayback Machine, que é algo que vem ganhando, na verdade, ele é um arquivo que trabalha com bilhões de páginas da internet e que, na verdade, você consegue, por exemplo, provar que determinado fato aconteceu, só colocando a data e as mudanças de data. Por exemplo, eu quero provar que algo foi publicado no site do seu empregador e que você precisa de ter aquela informação e isso depois é suprimido. Você pode fazer isso com o uso do Wayback Machine. Só para mostrar aqui, a título exemplificativo, eu coloquei o meu site quando ele era em 2013 e o meu site como ele era em 2019, o site do meu escritório, inclusive coloquei porque ele está sendo modificado, então ele já vai ser diferente. E existem, inclusive, decisões americanas, e aqui no Brasil já existem algumas também aceitando o Wayback Machine como prova atípica. E eu queria também, obviamente, sem fazer qualquer propaganda, falar aqui de uma empresa brasileira, e eu não estou ganhando nada com ela, não tem vínculo nenhum, mas é porque ela é funcional realmente, que é o Verifact, que me permite extrair laudos muito bem estruturados para eu, por exemplo, mostrar se uma conversa de WhatsApp, do Facebook, um post do Instagram, do Twitter, se ele é verídico, e ele, inclusive, dá um laudo para demonstração da confiança. E ele consegue fazer, então, uma prova digital. Por quê? Se você juntar um print da internet, isso não vale nada do ponto de vista jurídico. Aquilo é uma prova típica que, inclusive, pode ter sido adulterada digitalmente. Para você mostrar para o juiz que ela realmente tem valor, você precisa de ter algum mecanismo de validação. E o Verifact, inclusive, promove isso, inclusive com um laudo técnico muito bem estruturado, inclusive mostrando as estruturas tecnológicas, os metadados que demonstram a veracidade daquele fato. Então, percebam que nós começamos a lidar com a prova de um modo diferente. E a gente começa a trabalhar com mineração de dados no campo do direito processual e da advocacia. E aqui também, sem fazer qualquer propaganda, porque eles não estão pagando para fazer isso, até deveria, tem uma empresa na área trabalhista, que é a Data Lawyer, que ela presta um serviço para vocês, funciona quase como você paga, o advogado paga, e ele tem acesso, através dessa ferramenta, a uma análise de jurimetria e volumetria da justiça trabalhista. E ele consegue fazer e oferecer para vocês, a partir dos dados, primeiro, ele consegue saber como que cada juiz está decidindo. Se o juiz fazer aquilo que a gente chama de juízo preditivo,
ele te dá os dados, qual juiz concede mais liminares, qual juiz não concede. Ele consegue te dar os dados de qual escritório faz mais acordos, até para você pensar em como lidar na sua próprio dimensionamento da sua advocacia. Ele consegue verificar quais escritórios que têm maior êxito a partir do banco de dados que ele tem. Ou seja, ele te dá uma infinidade de informações estratégicas para a sua advocacia, de modo que se você é um advogado com mais estrada, ou um advogado que acabou de se formar, ele te dá informações estratégicas para você montar linhas de defesa, em algumas hipóteses até escolher onde propor a demanda para verificar se for, obviamente, tecnicamente possível, dentro dos limites da competência, fazer um forum shopping, como no direito americano é comum, e no nosso direito tem uma aplicação muito limitada, mas percebam, você consegue fazer uma análise de qual tipo de juiz você está, como ele julga, qual que é o tipo de decisão que ele faz, e isso vai te dando uma série de perspectivas para aquilo que eu venho chamando de advocacia de dados, que é uma advocacia avançada, que é a nova advocacia que nós precisamos dimensionar, que é uma advocacia que começa a saber quais são os gargalos e permite fazer atuações preventivas e estratégicas. E essa ferramenta, o Data Lawyer, que não tem para o juízo civil, para minha tristeza ainda, ele consegue me dar, ou oferecer para vocês uma série de informações na área trabalhista extremamente estratégica, num dashboard, ou seja, numa estrutura de site super amigável, fácil de utilizar, e te oferece uma série de informações estratégicas para saber, inclusive, escolhas quando você está ali advogando, de como que você vai fazer, como que você vai dimensionar. Você pode até pensar em como estruturar o modo de fazer o acordo, porque ele vai te dar as informações de qual tipo de advogado que você está lidando na contraparte, qual que é o nível de performance dele, e etc, etc. Então, perceba que só a etapa de digitalização já nos dá informações muito interessantes. E, repito, se na justiça comum nós estamos no âmbito de 90%, na justiça em geral, de 90% da digitalização, se vocês na justiça do trabalho já têm 100%, usem isso e usem as ferramentas que a captação de dados do processo eletrônico pode subsidiá-los. Mas nós podemos ir para uma etapa mais sofisticada, que é a segunda etapa, além da digitalização, que é a automação. E a automação, basicamente, é a utilização da tecnologia para trabalhar com atividades repetitivas. E na advocacia, eu tenho inúmeras aplicações. Eu apresento essa tabelinha americana, só para não continuar fazendo propaganda para empresas nacionais que não estão pagando para isso, que me permite uma série de aplicações na advocacia. Ele permite marketplace, o que no Brasil seria um pouco mais complicado, mas permite fazer pesquisa legal, pesquisa jurídica, juízo preditivo, como é o caso da própria Data Lawyer, e tem uma série de empresas, Legal Analytics, análise dos dados para te dar informações estratégicas. Ele permite montagem de documentos e, inclusive, de petições para o massivo, que você faz montagem de petições e, claramente, a gestão do escritório, que, obviamente, creio eu que todos vocês já se valem disso para otimizar suas atividades internas dos seus escritórios através dessas categorias daquilo que no direito americano eles chamam de legal techs, ou ferramentas tecnológicas. A expressão legal tech no Brasil ela é mais associada a utilizar alguns tipos de empresas que acabam se valendo da tecnologia no âmbito do direito. Law techs, legal techs é uma expressão mais utilizada nesse sentido. No exterior, legal techs estão falando das próprias ferramentas que podem ser utilizadas para automatizar essas atuações. Só que essas etapas todas, elas ainda não passaram ou às vezes começam ainda de um modo muito módico com a transformação, que é exatamente a mudança completa do nosso modo como a gente vai promover o exercício da nossa função, e para tanto, a gente precisa entender, pelo menos minimamente, como é que funciona a inteligência artificial e do que se trata. Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente lembra dos filmes. Eu costumo falar que às vezes os filmes prestam desserviço nesse aspecto. Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa nos robozinhos, ou a gente pensa no Skynet lá do Exterminador do Futuro que pode nos matar, a gente pensa no Matrix, pensa no HAL, para os mais antigos HAL, do 2001, Odisseia no Espaço, que inclusive o acrônimo HAL é, na verdade, feito como a sequência de letras da IBM, que é uma grande empresa de tecnologia, mas
A inteligência artificial que nós temos, na verdade, é uma grande área que vai, na verdade, envolver uma tecnologia de propósito geral, tal qual energia elétrica, tal qual motor de combustão. Ela tem inúmeras aplicações, já está na nossa vida, sem que nós saibamos na sua plenitude. Então, todos nós usamos inteligência artificial no nosso cotidiano. Hoje, por exemplo, sábado e domingo, creio que muitos de vocês talvez vão maratonar uma série em algum streaming. E no streaming que você estiver usando, seja ele qual for, ele vai te dar uma série de sugestões de séries, de filmes, de documentários para você assistir, embasado nos seus dados. Ele tem uma inteligência artificial que é um sistema especialista que ele basicamente faz o quê? A partir dos seus dados, ou, na verdade, a partir de um conjunto enorme de dados, de um Big Data, ele programou um modelo de análise de dados que dá uma resposta. No nosso caso, indicação de filmes. E quando um novo usuário, que pode ser eu, pode ser você, ele vai acessar essa plataforma, esse modelo, o algoritmo, ele já foi treinado para dar as melhores sugestões para uma pessoa do meu perfil, para uma pessoa do seu perfil. Ou seja, eu, a partir de dados, uma enormidade de dados, de um Big Data, esses dados alimentaram um algoritmo que criou um modelo, que é o que a gente chama de agente especialista para resolver um problema. No caso, qual o problema? Indicar filmes. E esse modelo é o que a gente chama de modelo de IA, ou de inteligência artificial, agente especialista, IA fraca, que na verdade ela resolve um problema determinado, qual seja, indicar um filme. Mas a gente usa IA o tempo todo. Por exemplo, a gente usa o telefone para destravar a tela, por exemplo, e existe uma IA que reconhece a nossa face, a nossa íris, o nosso formato de rosto, e a nossa digital, e consegue destravar a tela. Nós usamos IA para ir nos lugares, a gente tem aplicativos que mostram o melhor trajeto, aplicativo que nos oferecem transporte, inclusive tem todo um estudo no campo do direito do trabalho, a uberização, que tem a ver com essa questão desse emprego de IA, de um tipo de IA específico. Ou seja, quando a gente fala de IA, na verdade a gente fala de uma grande área do conhecimento. E aqui eu estou me valendo de um conceito, até porque não existe um conceito fechado sobre a IA, que é um conceito de um medalha Fields da matemática, que é o Cedric Villani, que ele, na verdade, fala que nós estamos diante desse grande campo na verdade, no qual nós nos valemos de um determinado agente especialista para, a partir dos dados estatísticos, oferecer respostas para problemas. E, normalmente, dentro da IA, nós nos valemos de algumas técnicas, e a mais comum, mais conhecida, é a de machine learning ou de aprendizado de máquina, no qual a IA, ela ganhou notoriedade através, especialmente, de um trabalho que começou, até porque a IA não é um campo muito recente, mas é um campo que já tem uma estradinha. Na verdade, a discussão da IA, ele ganhou maior proeminência a partir de um estudo seminal do Alan Turing, em 1950, todos conhecem o Turing, creio eu, porque tem um filme contando a história dele que chama O Jogo da Imitação, no qual conta a história de como o Turing ele implementou um tipo de computador para auxiliar a Inglaterra a decriptar ou decodificar uma comunicação da Alemanha nazista. Só que o Turing, em 1950, faz um texto no qual ele começa o texto falando: podem as máquinas pensar, fazendo alusão de que eu poderia criar determinados agentes especialistas que emulassem alguns comportamentos do cérebro humano, obviamente de um modo completamente distinto do que nós fazemos. E, a partir de um determinado momento, ganhou destaque esse campo, essa sub-área da inteligência artificial, que é o do aprendizado de máquina, que é o uso de algoritmos estatísticos para detectar padrões em grandes conjuntos de dados e melhorar a maneira como os computadores realizam tarefas, mas eu diria até melhor. Eu detecto padrões em grandes conjuntos de dados para resolver problemas específicos. E eu ensino a máquina como eu ensino uma criança. Eu vou dando para ela uma série de informações e vou, a partir disso, tentando fazer com que ela extraia padrões num conjunto de dados muito grandes e percebam,
A IA, ela só começou a ganhar maior proeminência quando a gente começou a ter muitos dados, porque a qualidade da resposta que a IA oferece, desses agentes especialistas oferecem, para resolver sempre, repito, problemas específicos, pode ser um problema simples, pode ser um problemão. Por exemplo, jogar xadrez ou jogar o Go, que é um jogo de tabuleiro chinês super complicado, e que em 2016 foi criado um modelo de IA que inclusive chama AlphaGo, tem inclusive um documentário, que está até numa playlist no meu YouTube, que é Direito e Tecnologia, esse documentário, AlphaGo, no qual lá se explica como que foi criado esse modelo de IA para julgar uma partida desse jogo com um campeão mundial, Lissidorf, que na verdade é uma lenda dentro do jogo e perceba, o Go é um jogo de tabuleiro muito mais sofisticado que o xadrez, e que inclusive costuma-se dizer que ele envolve percepção, quase um juízo extrasensorial dos seres humanos, e foi lá o AlphaGo, deu uma sova no pobre do Lissidorf. Resolveu um problema complicado, mas é um problema. O AlphaGo faz o que bem? Joga Go. O Deep Blue, que venceu aí dos anos o Kasparov no xadrez, faz muito bem o quê? Joga xadrez. Então, cada IA ela tem um propósito específico. E como que ela funciona? Eu tenho vários campos de aprendizagem de máquina. Coloquei aqui um só título de informação, aprendizado supervisionado, de reforço e não supervisionado. Vou explicar dois muito rapidamente para vocês. O aprendizado de máquina supervisionado, na qual eu faço o quê? Eu etiqueto os dados, rotulo os dados. Então, por exemplo, aqui eu etiqueto, por exemplo, uma série de figuras para distinguir, por exemplo, se eu estou diante de um bolinho ou de um chihuahua, e permito que a máquina faça o quê? Ela classifique a partir dos padrões de dados para me dar uma resposta. Isso é legal isso, mas isso é utilizado no direito? Sim. Lembrem-se que o Vitor, agora, que é um modelo de IA que está sendo desenvolvido dentro do Supremo Tribunal Federal, de um grupo de trabalho envolvendo o ANB, inclusive meu amigo Fabiano Hartmann, perdão, que é um grande estudioso, o Fabiano, do tema. Esse grupo criou um modelo que lê os recursos extraordinários, classificou através dessas etiquetas, através dos expert domain, dos especialistas de domínio, pessoas da nossa área, que promoveram isso, e essa equipe, que tem vários amigos, a Caroline Tolk, a Roberta Zumblick, eles criaram um modelo algoritmo que lê as petições do recurso extraordinário e faz o quê? Associa a temas de repercussão geral, na atualidade 27 temas. Então, ele faz o que um servidor gastava 45 minutos, ele gasta 5 segundos para fazê-lo. O Vitor ainda não está em operação, mas tende a entrar em operação. Então, percebam, até na hora de você elaborar o seu recurso extraordinário, você tem que pensar que a máquina poderá fazer esse tipo de leitura. Nós temos o aprendizado não supervisionado, no qual você não etiqueta, você dá para a máquina os dados, o conjunto de dados, e ela encontra sozinha os padrões e promove associações para responder problemas. Isso está sendo aplicado no direito brasileiro? Sim, através do emprego, inclusive, de uma tecnologia que a gente chama de redes neurais, e através do processamento de linguagem natural. Isso quer dizer o quê, Jer? Quer dizer que a máquina lê as petições, lê as decisões, e ela consegue extrair sentido. O que quer dizer que, por exemplo, se você for fazer um recurso de revista, não adianta você trocar prova por evidência, porque ela vai entender que você está falando de prova e vai inadmitir o seu recurso. E vai admitir, isso já vem sendo aplicado também no STJ. Tem o Atos, faz isso aqui, ele tem um banco de dados, um dataset, o Atos, de mais de 8 milhões de documentos. Ele está sendo treinado para agrupamento automático de processos similares. Então, olha o que ele faz. Ele pega os recursos especiais e aglutina os que forem idênticos para auxiliar os assessores na análise. E ele, inclusive, consegue verificar o que é diferente. Ele faz isso aqui, ó. Se ele encontrar um recurso especial que está fora de algum tema um tema repetitivo, ele retira do pacote. Ou seja,
E o judiciário acabou de criar um centro de inteligência que vai, inclusive, auxiliar na mineração desses dados. Foi criado na última terça-feira, com o objetivo de projetar, inclusive, sistemas mais adequados para resolver os conflitos a partir dos dados. Percebam, então, que o emprego da IA permite auxílio na pesquisa de jurisprudência, agrupamento de recursos, triagem no juízo de admissibilidade, análise de requisitos, além de todas as utilizações que eu já fiz alusão, por exemplo, em termos de jurimetria, volumetria, análise de dados, análises estratégicas, análises preditivas, tudo isso é passível. E no STJ, agora vai se contar com o Sócrates, que é uma ferramenta que vai auxiliar no juízo de admissibilidade do RESP e dos ARESPs. Ele, percebam o dashboard dele, ele faz uma análise semântica dos seus recursos, no qual ele vai indicar para o assessor, inclusive, possíveis temas de inadmissibilidade do recurso em vermelho. Vai, inclusive, indicar os paradigmas do caso. Vai fazer pesquisa jurisprudencial pronta para o assessor. Olha só o que ele faz. Ele já indica os julgados para o assessor. Ele vai fazer um relatório automatizado para o assessor ou para o ministro e vai permitir, inclusive, uma gestão bem mais eficiente do potencial de admissão, soluções jurídicas e mapa das controvérsias. Então, percebam que nós estamos num âmbito no qual o emprego da tecnologia vai ganhando cada vez mais proeminência. E vai ganhando, inclusive, força um campo que é o campo das ODRs, que é a ideia de usar a tecnologia como quarta parte para auxiliar na resolução de conflitos, às vezes, com baixo emprego de pessoas. Então, o que são as ODRs? É exatamente a utilização de meios online de resolução de conflitos e pontue-se. Eu não estou falando só das já conhecidas ADRs, os Alternative Dispute Resolutions, o sistema multiportas, que vai usar conciliação, mediação, e etc, etc. Na verdade, o uso da ODR é a criação de módulos que vão resolver conflitos, e não podemos esquecer que isso ganhou proeminência, especialmente nos Estados Unidos, a partir do âmbito do chamado processo eletrônico, do comércio eletrônico lá, que ganhou proeminência no final da década de 90, início dos anos 2000, especialmente com grandes plataformas de e-commerce, que eles precisavam resolver milhões de conflitos, por exemplo, o eBay, e ficaria caro ter uma equipe para resolver esses conflitos, demoraria. Então, o que eles tiveram a ideia? Eles criaram uma estrutura de resolução de conflitos modular, em especial a partir dos anos 2000, que funciona grosso modo desse modo. Eu tenho um primeiro módulo, ou melhor dizendo, tem dois módulos tecnológicos que não têm interação humana. Um primeiro módulo diagnóstico, que informa para as pessoas, o cidadão, os riscos do seu caso, a possibilidade de êxito, permite aquilo que a gente chama de participação informada do caso. Ou seja, ele te dá informações dos riscos e benefícios, da possibilidade para que você compreenda, inclusive com o uso de legal design, para que seja uma informação transparente, e claramente dos riscos que você e que o cidadão possa estar correndo. Mas ele permite mais. Se essa etapa se é simples conhecimento do caso e dos riscos do caso não permite a resolução do conflito, eu tenho uma segunda etapa, através de robôs que usam IA, que criam módulos de IA para fazer propostas e fechamento de acordos, embasados num banco de dados enorme que vai se valer dos interesses para apresentar as propostas. E o índice de resposta nessa etapa é altíssimo. E só se essas duas etapas frustram, que eu vou para uma etapa de interação humana, que mediação com o emprego de mediadores humanos, e com uma etapa decisória humana. Só que o eBay, quando implementou isso em 2003, ele fez 60 milhões de acordos, de modo muito rápido, e praticamente sem interação humana. E, desde então, a estrutura modular do Moldria ganhou muita força, porque ele permite, inclusive, a partir da captação de dados, eu fazer para as empresas o que a gente chama de ODP, ou Online Dispute Prevention. Ou seja,
eu consigo fazer, primeiro, uma análise de onde surgem os conflitos, os hábitos dos litigantes, para eu, inclusive, diminuir problemas futuros e, inclusive, fazer algo para as empresas. Eu começo a lidar com o conflito como um ativo. Como assim, conflito como ativo? As grandes plataformas, elas começaram a perceber que o conflito deixou de ser um problema para ela. Como, por exemplo, as pessoas, quando vão fazer compras de produtos, elas sabem que pode dar problema, o produto pode vir errado, pode dar um problema de entrega demorada, pode dar um bando de problemas na própria resolução da questão. Então, o que eles fazem? Eles criam uma plataforma super amigável que resolve o problema do cidadão de modo assíncrono. O cara pode resolver o problema na madrugada, o robozinho está ali negociando com ele, com rapidez, que devolve o dinheiro dele. E eu dou um exemplo nacional, que eu também não ganho nada para fazer propaganda para eles. Mas, normalmente, quando a pessoa vai fazer compra de produtos eletrônicos, não é incomum a pessoa optar por comprar no Mercado Livre. Por quê? Porque se der algum problema, ele tem o mercado, a possibilidade de ter a devolução do valor, ele tem uma plataforma para resolver seus problemas internamente com rapidez, ele não vai precisar de ir para o juizado, judicializar o conflito. Então, percebam que o conflito passa a ser um ativo para muitas empresas. E isso, inclusive, precisa de uma devida divulgação para perceber, como o próprio Colin Rule costuma dizer, que às vezes as pessoas, para as empresas, é mais interessante criar uma plataforma interna, desde que seja uma plataforma correta, adequada, porque isso tem riscos. Porque a empresa, fazendo uma análise de custos, ela pode decidir no seu DSD, no seu design de sistema de disputas, que eu posso reduzir os custos com o emprego da ODR, através de uma ODR na qual, na verdade, a parte é a própria litigante, e aí eu tenho um problema. Porque se eu estou diante de litigantes habituais, ele, com base nos dados, ou seja, no seu privilégio informacional e econômico, ele pode se valer desses dados para criar um robozinho que não vai informar para o cidadão nada, e que vai se valer de uma técnica que a gente chama de captologia, ou de computador persuasivo, no qual eu uso dos interesses da própria pessoa para tentar induzi-lo a erro. A captologia hoje é um grande estudo no campo do direito público que está sendo utilizado para o emprego de fake news. Percebam que todos nós vivenciamos uma época na qual as pessoas estão sendo induzidas a erro através de tecnologia. Elas começam a acreditar em determinados políticos, porque são induzidas a isso. E como a tecnologia ela nos hackeia, ela sabe como nós pensamos, ela consegue fazer a análise das nossas emoções. Tem um campo enorme, que é do Emotion AI, que ele consegue claramente saber que as emoções humanas podem ser capitaneadas com o intuito de induzi-las em equívoco. Inclusive, eu venho falando para o próprio judiciário que ele tem que tomar um cuidado danado, porque o uso de captologia pode permitir, às vezes, que o próprio judiciário seja induzido a erro, se o player tiver grandes conhecimentos e souber tratar adequadamente seus dados. Alguns são otimistas, falando que essas plataformas e que os fornecedores seriam retirados, como o próprio Colin Rule, e eu falo Colin Rule aqui, porque ele foi o cara que criou a plataforma do eBay, o Moldr, para tentar estruturar esse modelo, ou essa estrutura modular, que inclusive já ganha proeminência em alguns tribunais públicos, como é o caso da CRT, que é o Civil Resolution Tribunal de British Columbia, no Canadá, que faz aquilo que eu defendo aqui no Brasil, adaptação procedimental através de tecnologia, ou na Inglaterra, que também já temos modelos ou tendência para isso, e não, sem falar dos tribunais da internet chineses, de um tribunal totalmente eletrônico online em Singapura, e há uma tendência aqui no Brasil também para se fazer. Mas percebam, no campo da advocacia, nós precisamos começar a perceber que a ideia de que nós temos litigantes habituais, os repeat players, os litigantes eventuais, os one-shooters, é algo que a gente já sabe desde a década de 70. Só que nós, da advocacia, nós precisamos começar a perceber que nós precisamos começar a adotar uma advocacia avançada através disso
que eu chamo de advocacia de dados, que é basicamente essa fusão homem-máquina, na qual eu vou começar a trabalhar com uma parametrização de dados. Se for o caso, para o meu escritório, eu crio, inclusive, uma solução in-house, se eu tenho um tipo de litigância, por exemplo, repetitiva, de massivo, e eu devo efetivamente customizar as ferramentas para o meu próprio uso no meu escritório e para os conflitos que eu lido com eles, para o tipo de litigante que eu presto serviços. Percebam que no campo da advocacia trabalhista, nós já temos essas ferramentas, às vezes até disponíveis num valor até acessível, como é o caso do já aludido Data Lawyer. Mas talvez vocês consigam criar ferramentas para uma advocacia estratégica, para fazer uma análise mais adequada do seu decisor, do perfil do seu decisor, quando você vai militar num tribunal de segundo grau, num tribunal superior, ele vai conseguir te oferecer níveis de dados para que você consiga não precisar ter ou efetivamente usar da sua experiência, porque obviamente o advogado que tem experiência, ele sempre vai ser um diferencial, mas o advogado que tem experiência e tem dados, ele tem uma vantagem tática indiscutível no atual mercado da advocacia. Ele se torna um player muito mais sofisticado e, obviamente, isso vai potencializar as suas chances. Então, percebam que nós estamos numa época de clara necessidade de adaptação e de percepção por todos os profissionais, e aqui nós estamos numa pós-graduação, da qual vocês precisam começar a perceber, e eu fico feliz de todos aqui estarem interessados na pós, porque eu costumo dizer que hoje todos nós devemos ser aprendizes de vida inteira. Ou seja, nós não podemos parar de aprender. Nós precisamos nos adaptar. E se você não se preocupar em se adaptar, em ter novos conhecimentos, e pouco importa o seu tempo de estrada, eu já tenho bastante, não vou nem falar qual, para não demonstrar a minha idade avançada, minha data de nascimento antiga, mas eu não tenho dúvidas que hoje eu preciso estudar cada dia, e até por estar estudando muito tecnologia, e em tecnologia a gente costuma falar que tudo pode ser obsoleto. Então, hoje é dia 24 de outubro de 2020. Eu sempre falo a data nas minhas exposições, porque pode ser que na semana que vem apareça uma tecnologia super avançada. Há pouco tempo atrás, nós estávamos festejando uma tecnologia, desde maio, a GPT-3, que é um algoritmo que trabalha com a língua e que faz, na verdade, montagem de textos ele usa 175 bilhões de parâmetros para formar um texto. Você dá poucas frases, ele faz um texto inteiro, é claro, com uma série de problemas, e aqui eu só falei das benesses, tem muitos riscos com o emprego da tecnologia, que eu deixo para uma segunda oportunidade, mas tem um monte de texto meu e vídeos meus no canal do YouTube, se alguém tiver interesse. E para finalizar, eu queria deixar aqui todos os meus contatos para você, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Foi uma honra estar aqui. Eu tenho alguns livros. Esse livro, inclusive, aqui está esgotado. Ele vai ter a sua segunda edição agora em novembro. Pelo menos a editora me prometeu que em 6 de novembro. Tem uma obra sobre vieses também, sobre essa questão em torno da nossa irracionalidade decisória. Mas eu queria deixar meu muito obrigado e falar que se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, inclusive nas redes sociais, que eu estou à disposição. Só não estou no TikTok e no Tinder. Muito obrigado.